E se eu te dissesse que mensagens entregues há mais de 100 anos podem explicar exatamente o que estamos vivendo hoje? Sim, aparições marianas, mensagens urgentes para o nosso mundo. Fica comigo até o final, porque a última mensagem que vou compartilhar pode mudar a maneira como você enxerga não só o presente, mas todo o nosso futuro. As aparições marianas, para muitos, podem parecer apenas histórias antigas, contos de fé passados de geração em geração. Mas a verdade é que elas são muito mais do que isso. São um fenômeno global que atravessa séculos, culturas e continentes, deixando um rastro de sinais, milagres e, acima de tudo, palavras que ecoam com uma força impressionante até os dias de hoje. De Lourdes, na França, a Guadalupe, no México, passando por Fátima, em Portugal e tantos outros lugares. Milhões de pessoas ao longo da história afirmam ter testemunhado ou sentido a presença da Mãe de Deus. Mas o que torna essas aparições tão fascinantes? Por que mesmo em nosso mundo moderno, cético e acelerado, essas mensagens continuam a atrair a atenção e a devoção de tantas pessoas? A resposta está em um padrão, um fio condutor que une todas elas. Existe um chamado universal, uma urgência divina que, independentemente da época ou do lugar, nunca muda. É como se o céu estivesse constantemente tentando nos dizer algo fundamental. E essa mensagem parece ser mais relevante agora do que nunca. Não estamos falando apenas de eventos isolados, mas de um diálogo contínuo entre o divino e a humanidade, um convite insistente para olharmos para além da nossa realidade imediata e reconhecermos uma verdade maior quando mergulhamos nas mensagens deixadas por Nossa Senhora em suas diversas aparições ao redor do mundo. Percebemos que, apesar das diferenças culturais e históricas, o núcleo do seu apelo é surpreendentemente consistente. Existem 4 pilares que se repetem, como um mapa espiritual deixado para a humanidade. O primeiro é a oração. Em quase todas as aparições, Maria pede incansavelmente que rezemos, especialmente o rosário. Ela não apresenta a oração como um ato mecânico, mas como uma conversa íntima com Deus, uma forma de fortalecer nossa alma e abrir nosso coração para a graça divina. A oração é descrita como a arma mais poderosa contra o mal e a chave para alcançar a paz. O segundo pilar é a penitência. Este é um chamado à reparação, ao sacrifício voluntário oferecido pelos pecadores e pela paz no mundo. Não se trata de autopunição, mas de um ato de amor, de união com o sofrimento de Cristo para a salvação das almas. É um convite para sairmos do nosso egoísmo e nos doarmos pelos outros, reconhecendo que nossas ações têm consequências espirituais. Em seguida, vem a conversão. Esta é talvez a mensagem mais central de todas. Maria nos chama a uma mudança de vida, a abandonar o pecado e a voltar o nosso coração para Deus. Conversão não é um evento único, mas um processo diário de alinhar nossa vontade com a vontade de Deus, de buscar a santidade em nossas vidas cotidianas, de transformar nosso interior. E, finalmente, o quarto pilar: a paz. Maria é frequentemente chamada de Rainha da Paz, e seu desejo mais profundo é a reconciliação entre as pessoas e entre a humanidade e Deus. Ela nos adverte que a verdadeira paz não vem de acordos políticos ou da ausência de guerra,
mas nasce em um coração convertido e reconciliado. É uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que é fruto do Espírito Santo, oração, penitência, conversão e paz. 4 palavras simples, mas que contêm um poder transformador imenso. É um roteiro claro e direto para navegarmos os desafios da vida e encontrarmos o caminho de volta para casa, para Deus. Vamos nos aprofundar em um dos exemplos mais conhecidos e proféticos. Fátima. Em 1917, em Portugal, 3 crianças pastorinhas afirmaram ter recebido a visita de Nossa Senhora. As mensagens que ela lhes confiou eram incrivelmente detalhadas e, para a época, chocantes. Ela falou sobre o fim da Primeira Guerra Mundial, mas alertou que, se a humanidade não se convertesse, uma guerra ainda pior viria. E, como sabemos, a Segunda Guerra Mundial eclodiu algumas décadas depois. Ela também falou sobre a expansão dos erros da Rússia pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja, o que muitos associam à ascensão do comunismo ateu e suas consequências devastadoras no século XX. As profecias de Fátima não pararam por aí. Nossa Senhora falou de grandes crises espirituais, perseguições aos fiéis e ao Santo Padre. Muitas dessas previsões, infelizmente, se cumpriram com uma precisão assustadora. Mas Fátima não é um caso isolado. Em outras aparições reconhecidas pela Igreja como Eme Akita, no Japão, nos anos 70, as mensagens também foram de advertência. Nossa Senhora falou de uma grande punição para a humanidade se não houvesse arrependimento, mencionando o fogo que cairia do céu e um conflito interno na própria igreja, com cardeais se opondo a cardeais. Essas mensagens podem parecer sombrias, mas é crucial entender o contexto. Elas nunca são dadas para causar medo, mas sim como um alerta de uma mãe amorosa que vê seus filhos caminhando em direção a um precipício. E em meio a todas as advertências, há sempre uma promessa luminosa de esperança e intervenção divina. Em Fátima, por exemplo, a mensagem culmina com uma promessa consoladora. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Isso nos mostra que, por mais difíceis que sejam os tempos, o bem prevalecerá. A vitória final pertence a Deus e a Virgem Maria desempenha um papel fundamental nesse plano de salvação. Agora, vamos trazer tudo isso para o nosso dia a dia. Como essas mensagens, algumas com mais de um século, podem ser relevantes para nós hoje, no século XXI. Pense no mundo em que vivemos. Um mundo dominado pela ansiedade, pela polarização extrema, onde as pessoas parecem incapazes de dialogar. Um mundo onde a perda de fé e de valores espirituais cria um vazio que muitos tentam preencher com consumismo, distrações e ideologias passageiras, guerras, crises sociais, uma sensação generalizada de incerteza sobre o futuro. Soa familiar? É exatamente neste cenário caótico que as palavras de Maria ressoam com uma clareza impressionante. Em meio ao barulho constante das redes sociais e da mídia, a oração é um convite ao silêncio, à reconexão com nosso eu interior e com Deus. É o antídoto para a ansiedade. Convertam seus corações em uma cultura de egoísmo e individualismo. A conversão é um chamado para olharmos para o outro, para praticarmos a empatia, o perdão e o amor. É o caminho para curar a polarização. Busquem a paz em um mundo dividido por conflitos. A paz que Maria propõe começa dentro de nós, em nossas famílias, em nossas comunidades. Suas mensagens são como um farol
em meio à tempestade do caos moderno. Elas nos oferecem um diagnóstico preciso dos nossos males e, ao mesmo tempo, o remédio. Talvez em nossa busca incessante por soluções complexas, tenhamos ignorado a resposta mais simples e profunda. Talvez a mensagem que o céu vem repetindo há séculos seja exatamente o que mais precisamos ouvir agora. Não é sobre prever o futuro com exatidão, mas sobre construir um futuro melhor, a partir de uma transformação pessoal e coletiva baseada na fé, na esperança e no amor. Portanto, as aparições marianas não devem ser vistas como meras memórias do passado ou fenômenos curiosos para serem estudados. Elas são convites vivos, urgentes e pessoais. São um chamado para cada um de nós, aqui e agora. Um convite para voltarmos a Deus, para redescobrirmos o poder da oração e dos sacramentos, para reconstruirmos a paz em um mundo fraturado. E essa reconstrução não começa com grandes gestos políticos ou movimentos de massa. Começa dentro de nós, começa no nosso coração, na nossa casa, na forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. A mensagem de Maria é um eco do próprio Evangelho. Arrependei-vos e crede. É um lembrete de que não estamos sozinhos nesta jornada. Temos uma mãe no céu que intercede por nós, que nos guia e que nos aponta o caminho seguro para seu filho, Jesus. Aceitar esse convite é escolher a esperança em vez do desespero, a fé em vez do cinismo e o amor em vez do medo. É acreditar que, mesmo em meio às trevas, uma luz poderosa brilha e essa luz pode transformar tudo, começando por mim e por você. A pergunta final não é se as mensagens são verdadeiras, mas se estamos dispostos a ouvi-los e a colocá-los em prática. Se você acredita que Maria ainda fala ao coração do mundo e que suas mensagens são um caminho de esperança, comente aqui embaixo. Eu creio. Siga o nosso canal para receber novas mensagens de fé e fortalecer sua caminhada espiritual. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que talvez precise muito ouvir isso hoje. Obrigado por assistir e que a paz de Cristo, pela intercessão de Maria, esteja sempre com você.